Em razão da pandemia do Covid-19, vários municípios brasileiros foram obrigados a realizar contratação de agentes temporários para atender excepcional interesse público. Quais direitos gozam esses contratados pelo poder público ao final do término de contratação? Veja a resposta para essa questão no podcast que foi de hoje. O artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, prevê a contratação de agentes temporários para atender excepcional interesse público, em situações em que a lei estabeleça a necessidade de adotar essa prática excepcional junto à admissão de pessoal para garantir a continuidade do serviço público em situações de imprevisibilidade, em que não é possível dar conta das demandas apresentadas à administração com o quadro próprio e permanente de servidores. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo constitucional, firmou alguns entendimentos relevantes. Já há muito tempo está consagrado que cada ente federado deverá editar leis próprias, estabelecendo as hipóteses de contratação de agentes temporários. Desse modo, o município não pode realizar a contratação de agente temporário, valendo como fundamento de uma lei estadual ou até de uma lei federal, que traz essas previsões. Caso assim atue o município, o gestor público responsável incorrerá em ato de improbidade por violação do princípio da legalidade. Um outro ponto definido pela jurisprudência e já bastante sedimentado é que a contratação de agentes temporários não exige a realização de concurso público, mas requer a realização de processo seletivo simplificado para assegurar a observância dos princípios da impessoalidade e ainda da eficiência. Recentemente, o Supremo firmou o entendimento de que os contratados temporários possuem um contrato administrativo sui generis com a administração pública, não são servidores públicos estatutários, nem empregados públicos seletistas. Por isso, ao final do término do período de contratação, esse período determinado, esses contratados não fazem jus ao recebimento de 13º salário, nem de férias não gozadas, remuneração de férias não gozadas, com um acréscimo de 1/3. Não se pode, segundo o Supremo, estender a esses contratados temporários esses benefícios que estão estabelecidos na Constituição Federal para os servidores públicos e para os empregados públicos, a não ser que a lei que autorizou a contratação dos agentes temporários estabeleça o pagamento do 13º salário proporcional e de férias proporcional ao tempo em que foi feita o desempenho das atividades. Existe uma outra hipótese reconhecida pela jurisprudência do Supremo que também deve ser considerada aqui. Se houver a sucessiva prorrogação do período de contratação do agente temporário, haverá o desvirtuamento desse instituto constitucional previsto no artigo 37, inciso 9 da CF. E isso pode configurar um contrato de trabalho impróprio, sendo, portanto, da Justiça do Trabalho a competência para reconhecer o vínculo trabalhista e condenar a municipalidade ao pagamento de todos os encargos e verbas trabalhistas decorrente da admissão de um agente público por tempo determinado, mas que se prolongou indefinidamente em virtude de sucessivas prorrogações nesse contrato de trabalho que inicialmente deveria atender apenas a uma situação excepcional. Portanto, não se pode assegurar, nos termos da jurisprudência do Supremo, aos contratados temporários o direito ao 13º salário e ainda o direito ao recebimento das férias não gozadas, com acréscimo de 1/3 decorrente de previsão constitucional em relação ao período de férias, a não ser que exista a previsão expressa na lei local do município que previu a contratação de agentes temporários ou, numa situação muito específica, se ficar configurada a desconfiguração desse contrato administrativo sui generis e a configuração de um contrato de trabalho impróprio. Gostou do podcast de Fond de hoje? Eu agradeço muito a sua audiência e recomendo que você envie suas sugestões para o endereço que aparece na tela. Nós sempre agradecemos a sua participação e vamos tentar atender o seu pedido na medida do possível. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, gratuitas, atualizadas. Tenho o compromisso de te informar sobre os principais temas decididos no âmbito da jurisprudência brasileira, do direito público, com atenção especial ao município.
Você pode acessar nossos podcasts de forma gratuita no YouTube ou na sua plataforma de mídia digital de preferência. Não esqueça de ativar a notificação para ser informado de modo automático assim que um novo podcast for publicado já na semana que vem. Muito obrigado, a gente volta na semana que vem.